Mas qual uma palavra para esses pastores? Se quer levar a igreja para o sobrenatural, essa é uma chave? Deixa eu dar um conselho então para os pastores que estão desanimados, sem forças, parando, alguns já pararam. Mas olha, vocês aí que estão me ouvindo, pastores, ministros do evangelho, eu quero dar só um conselho para vocês. Antes de largar, antes de realmente parar, faça uma coisa, mas você tem que fazer diariamente, tá bom? Passe pelo menos 3 meses orando em outras línguas diariamente, o máximo que você puder. Gasta um pouco de tempo orando. A sua mente vai dizer coisas para você do tipo, você não acha que isso vai funcionar, né? Então a sua mente vai dizer várias coisas, o diabo também vai tentar dizer. Mas faça o que eu fiz em 2005, quando a minha vida estava realmente arruinada. Você entra nessa jornada para praticar 3 meses orando diariamente, o máximo que você conseguir em outras línguas, né? Mesmo sem sentir, mesmo sem emoção e mesmo sem vontade também. Gaste tempo orando em línguas e depois de 3 meses você faça uma análise da sua vida, olha o antes e o depois de ter orado em línguas, e aí você vai decidir se você deve parar ou não. Eu acredito que 3 meses depois de orar várias horas diariamente em outras línguas, você vai dar uma guinada, uma revolucionada na sua vida, e aí nunca mais você vai querer parar. Oh, glória a Deus. Não pare. Faça isso. 3 meses de desafio. Pastor, qual é o segredo dos grandes homens de Deus? Os segredos dos grandes homens de Deus. Eu tenho uma mensagem no meu canal que chama Os Segredos dos Grandes Homens de Deus, que também veio, pastor, dessa época. Tipo, sabe, os grandes, eu comecei a pensar sobre eles, os grandes homens. Eu comecei a pensar, uau, eles têm um segredo. Eles têm um segredo. E qual é o segredo? Eu comecei a olhar a vida deles, o que eles faziam. Então, todos os grandes, os gigantes, eles praticavam oração em línguas. Alguns praticavam conscientemente, outros só porque passavam muito tempo orando, eles acabavam orando muito em línguas, né? Então, teve gente que fez isso, pastor, por exemplo, nos Generais de Deus, os livros Generais de Deus, eles entraram nesse caminho e eu acho que eles nem sabiam explanar esses assuntos como nós fazemos nos dias de hoje, mas eles entraram nessa jornada, entraram nesse caminho da oração em línguas, praticaram isso e revolucionaram a vida deles, né? Então, assim, o segredo dos grandes homens de Deus, qual era? O Espírito Santo, né? E o dom do Espírito Santo, o orar em outras línguas. Como eu disse, alguns fizeram por acaso, praticaram por acaso. Agora, a nossa geração tem algo tão grande aqui que a gente sabe o que é, sabe como é, sabe como funciona e sabe que pode fazer a hora que quiser, quanto tempo quiser. Você pode abastecer o seu carro, por assim dizer, né? O tanto que você quiser. Você pode ficar tão cheio do Espírito Santo falando em outras línguas ao ponto de transbordar, né? Você é um homem em 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Você recebeu o Espírito Santo dentro do seu espírito, o homem espiritual, recebeu lá dentro, né? Mas se você quiser fazer com que sua alma, que é o pátio, então nós temos aqui o tabernáculo, né? O tabernáculo ele se divide em 3 partes, né? O lugar santíssimo, o santíssimo lugar, aí tem o do meio, que é o lugar santo, né? E nós temos aqui o pátio externo. Então eu dividiria assim: o santíssimo lugar seria o espírito do homem, onde o Espírito Santo veio morar, né? O Espírito Santo mora em nós. Aí nós temos esse outro lugar aqui, o santo lugar, né? E nós temos aqui o pátio externo, que seria o corpo, a alma, o do meio, né? Então, quando você tem o Espírito Santo no seu coração, no seu espírito, quando você ora muito tempo orando em outras línguas, você vai ficando cheio. Aí o que vai acontecendo, pastor? Olha essa progressiva. Começa a encher a sua alma, certo? Aí você continua orando. Aí começa a encher o seu corpo, certo? Começa a encher o seu corpo. Então, é por isso que eu comecei a sentir a unção no meu corpo físico. E não só isso, ainda não acabei. Então, você passou para cá e você passou para ficar cheio no corpo. E depois do corpo começar a ficar cheio, aí você vai começar a passar para outras pessoas. Então, você chega perto delas e a unção do Espírito é passada para elas. Eu estou experimentando isso. É transbordar. Você está transbordando. Então, eu estou nessa fase do transbordar. Então, quanto mais tempo eu oro em línguas, olha só o que eu penso agora. Mais eu transbordo. Aí eu fico pensando, cara, se eu faço o tanto que eu faço e acontece essas coisas, se eu dobrar isso, se eu dobrar, então o que vai acontecer? O que já acontece com muita gente por aí, que a gente ouve falar, né? Eles passam na rua e a pessoa recebe a unção. O cristão tem que andar nesse nível, sabe? E isso está disponível, não é para o pastor fulano de tal.
Isso está disponível para todo crente. Ande, fique cheio do Espírito Santo até transbordar e continue ficando cheio do Espírito Santo, porque não tem fim isso. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.